Muito boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um evento da tarde agora do Congresso Internacional. Nós estamos aqui recheados de professores da instituição, né, alunos da instituição, autores de obra científica, que enche a Doctum de orgulho, que enche esse congresso de DNA Doctum. Né? Então, para mim é um prazer estar aqui fazendo a abertura desse evento. Tá? O primeiro lançamento de livro, que está acontecendo aqui na Mostra da Tarde, que vai até às 7 da noite com lançamentos. E a apresentação de agora é do livro Culturas e Identidades, Reflexões sobre Diversidade na Educação. O número de autores é gigante. A organizadora do livro é a professora Monique Montenegro, que é a professora doctor. Os autores disponibilizaram para a organização do congresso um resumo da obra. Vou pedir licença para ler o resumo e já passo a palavra aos autores dos livros. O resumo de Culturas e Identidades, Reflexões sobre Diversidade na Educação. É uma reflexão sobre as discussões que permeiam a diversidade no âmbito educacional. A obra ancora-se sobre 3 pontos basilares: as políticas públicas, a formação de professores e as práticas curriculares, levantando questionamentos sobre a visibilidade dos diferentes sujeitos que permeiam os espaços educativos e qual o papel das diferentes instituições e sujeitos que influenciam esses espaços. Professora Monique Montenegro, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Patrick. A gente estava conversando aqui informalmente antes, né? Queria parabenizar você aí, toda a organização do Congresso. Está sendo um sucesso, tem acompanhado aí desde o primeiro dia. Grandes nomes no Congresso, sei o trabalho todo que vocês estão tendo, e está resultando brilhantemente, assim, a gente tá muito orgulhoso de fazer parte da Doctum, de ver esse congresso acontecer. Queria agradecer aqui também algumas participações especiais que eu tenho aqui nesse lançamento hoje. Para além dos meus autores, que são todos amigos de coração também, eu tenho aqui a Ivana Leitão, a Heloísa, o Alex, o Américo, e a Ana Célia, que é a minha mãe, que eu também não posso deixar de falar. E tem aqui a Lurdinha, que é editora que é uma das representantes da editora. Lu, depois, se você quiser, eu abro um pouquinho a fala para você. Esse livro, contando um pouco a história, né, e assim, como que a gente vai funcionar hoje, todo esse grupo grande que o Patrick falou, nós somos da educação, então nós, por natureza, já somos mais informais. Então, se vocês forem no lançamento de um livro de direito, vocês vão ter outro tipo de formalidade. Na educação, a gente gosta de uma mesa redonda mesmo, a gente gosta de debater, não que o direito não goste, mas a gente leva mais para informalidade mesmo. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo mesmo. Eu tenho aqui alguns dos autores. A gente já teve um lançamento antes, em que os autores falaram um pouquinho dos seus capítulos, alguns dos autores, né? Porque eu tenho aqui 10 capítulos no livro. E é um livro que trata da diversidade, por si só ele é muito diverso. Então, eu trago temas que debatem o corpo, que debatem as políticas públicas, que debatem a formação de professores, que debatem as deficiências. Então, ele é um livro com capítulos muito diversos. Eu recebi esse convite da editora Cravo, que é de Portugal, e falei assim, ok, vamos organizar, e chamei uma equipe muito qualificada para estar comigo, e muito diversa. Então, a gente tem alunos também, autores, junto com os professores, porque uma das coisas que a gente coloca é que a pesquisa tem que ser acessível a todos, e todos podemos fazer pesquisa, né, quando ela é levada com seriedade. Então, a gente tem um aluno aqui com a gente, eu não sei se a Diana está aí também, o Guilherme, que é aluno do Direito em Manhuaçu, é um dos nossos autores do livro. E hoje, para esse lançamento, olha, a Dayana está aqui também, nós vamos disponibilizar o link para download gratuito, vou colocar aqui no chat. Então, o livro está disponível gratuitamente para o download. Bom, então, a temática geral do livro é diversidade, né? Então, quando eu venho falar aí das reflexões sobre diversidade na educação, é um tema que para uns pode falar assim, está bastante batido,
mas nós entendemos que também ele tem uma importância, inclusive política, de ser trazida nessa obra. E aí eu vou convidar algumas pessoas aqui, que são autoras do livro, que eu vou apresentar com muito orgulho, de fazerem parte, para debatermos aí a importância de trabalhar essas temáticas dentro da diversidade e a importância que a gente enxerga na publicação desse livro. E aí, para abrir um pouquinho aí essa discussão, e falar um pouco por que é tão importante falar de diversidade, eu vou chamar a Gisele Dutra, que é coordenadora do curso de Pedagogia de Vitória, que é minha amiga, e tem um capítulo falando sobre a adoção, que é mais uma pontinha da diversidade desse livro. Gi, tá à vontade, se apresente, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Monique, essa informalidade é esse nosso desejo de chegar tão perto das pessoas, né? Então, nosso jeito de falar, nosso jeito de organizar os nossos eventos é fazer chegar mesmo o que a gente quer dizer. E eu agradeço, parabenizo o Patrick Fuli aí pela organização do congresso. A gente está super orgulhoso mesmo de estar fazendo parte tanto do congresso e de um congresso desse porte na nossa instituição. Agradeço a todos que estão presentes aqui, as nossas queridas Heloísa, Ivana, Américo, que a gente vê aqui. Então, esse livro, quando eu consegui ver a obra completa, assim, a gente ficou, assim, surpresa e feliz de ver a diversidade temática, porque às vezes a gente trata de diversidade, mas a gente aproxima os temas, né? E a diversidade temática desse livro é riquíssima. E eu trago um pouquinho da adoção, que além de ser um tema que perpassa, que atravessa a minha vida, é também o tema da minha pesquisa de mestrado. Eu discuto no livro um pouquinho sobre o imaginário coletivo em relação à adoção, né, as ideias que permeiam o imaginário coletivo e que precisam ser repensadas e reconstruídas tanto na sociedade quanto na escola. E aí, alguns autores a gente traz da área da adoção, o Dr. Luiz Guittini, a Lídia Weber, e na educação a gente traz Scliar e outros autores que vão tentar mostrar a importância de trazer essa temática para a discussão da escola. A gente falava aqui um pouquinho antes de começar, que, embora pareça ser batido o tema de diversidade e educação, esses temas ainda estão muito à margem da formação de professores. Eles ainda não alcançaram mesmo a formação de professores, as discussões dentro da formação de professores ainda são temas à margem. Então, assim, o nosso intuito é colaborar mesmo com material, com conversa, com reflexão sobre o tema que a gente traz, né? E na minha pesquisa eu falo da importância da escola ter um olhar sobre o aluno adotado tardiamente, né? A criança que é fruto da adoção tardia. É claro que a gente também tem as crianças que são institucionalizadas e que estão estudando, né? E uma série de outras dimensões que a adoção tem. E aí a gente entra num outro campo de discussão, porque a gente entende que para ser filho precisa ser adotado, não importa se você vive com seus pais biológicos ou adotivos. E aí, mais uma vez, pensando no professor que acolhe essa criança, que é fruto de uma adoção tardia, uma criança que já tem uma história de vida atípica, né? Ele precisa pensar de forma sensível a forma de abordar os trabalhos com essa criança, né? E tem inúmeras possibilidades de se fazer isso. Então, esse é a minha contribuição no livro. A gente espera que chegue às pessoas, né, que queiram saber mais sobre isso e que a gente possa disseminar mesmo uma nova cultura de adoção, né? Então, essa é a minha parte no livro, mas defendendo muito todos os temas que estão sendo abordados ali, que são de uma riqueza impressionante, viu? Muito obrigada pelo convite, Monique. Mais uma vez eu agradeço. Gi, é um prazer ter você, e é muito engraçado que antes da gente fazer o lançamento da obra, antes até de ter o convite,
eu e a Gisele, a gente estava conversando, porque a gente conversa muito sobre 1 milhão de coisas, e ela estava falando até da dificuldade de ver artigos publicados referentes à adoção, né, trazendo essa perspectiva aí da educação, da formação de professores. A gente tem muito mais na parte legal, né, do que na parte da educação, e é uma discussão extremamente importante, até para complementar um pouco essa importância, e para falar um pouco da trajetória dele e do capítulo do livro dele, eu chamo o Rafael, porque quando, no outro lançamento, o Rafa complementou um pouco a Gisele, né, porque ambos têm um envolvimento com essa temática, assim, politicamente falando mesmo, e o Rafael Mansur, também amigo meu, vou deixar você se apresentar, é um dos autores do livro, e vem falando mais em relação às políticas, né, é até um dos nossos artigos mais críticos em relação às políticas sobre diversidade. Rafa, boa noite. Boa noite. Gente, eu sei que é uma pergunta que ninguém... Mas eu estou travando, porque eu estou com a impressão de que eu estou travando. Não, né? Não está. É uma coisa meio de autoestima online, assim. Eu pensei que eu jurei que eu estava travando, mas não estou. Então, boa noite, que bom estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite do livro, Monique. Também estou gostando de ver um monte de roxinho aqui, que eu gosto muito, e maior carinho. Fico até nervoso de falar na frente desse tanto de gente especial que, antes de tudo, né, assim, são grandes ídolos intelectuais, enfim. Então, tá aqui, a Monique ressaltou, e aí eu ressalto mesmo, a Ivana, a Elo, a Américo, a Gisele também, a própria Monique, que eu sou fã, o Felipe tá aí, enfim, Ana Célia, que todo mundo é apaixonado, né? Então, agradecer a presença e, bom, continuando aí a fala da Gisele, o artigo dela, depois do meu, foi o primeiro que eu li, porque sou pai adotivo, né? E é uma questão que eu li sentindo, depois de ler, eu falei, precisamos que todo mundo leia isso de fato, assim, esse artigo, todo mundo que está na docência, todo mundo que está na escola de alguma maneira precisa de ler, porque a gente fala muito sobre a diversidade, a gente fala muito sobre a inclusão, mas às vezes alguns grupos ficam de fora desse processo, e eu, como pai também de adoção tardia, eu vivenciei isso, assim, de visualizar como que a escola ainda não está preparada também para esse tipo de abordagem. Bom, então fica aí mais uma pessoa para fazer coro à importância da leitura desse artigo. E aí vem o meu artigo, a Monique já antecipou aí, é um artigo um pouquinho mais crítico. O meu artigo eu vou aprofundar, na verdade, no entendimento das políticas públicas da diversidade dentro da educação no Brasil. Então, o que eu faço? Eu, pensando no contexto atual, eu vou fazer uma visita, assim, né? Vou revisitar novamente os discursos na época, candidato à presidência e hoje, né, presidente Bolsonaro. Então, eu retomo assistir as entrevistas, discursos dele, tudo antes da candidatura e também na pré-candidatura, na candidatura e pós. Então, eu dou uma lida nessa passagem de todos esses discursos, fazendo uma ligação com o tempo. Por quê? O Brasil ele demorou anos para atingir algumas conquistas ligadas às partes de diversidade, né? A gente tinha uma secretaria que ela vai trazer importância, definir a importância, definir e também trazer normativas para a prática da diversidade dentro das escolas, e aí entra em diversas questões. A gente está falando de alunos com necessidades especiais de aprendizagem, alunos surdos, ao mesmo tempo, inclusão de diferentes, né, classes sociais. Então, essa secretaria ela vem para poder fazer esse apanhado, e demorou-se anos para a gente conseguir ter uma secretaria como essa no Brasil, né, assim, após várias discussões. E aí,
no segundo dia de governo do presidente, essa secretaria ela é dissolvida, né? Então, eu faço essa análise assim, de como que foi rápido para destruir esse projeto de inclusão, mas que não era novidade, assim, porque ele demonstrou que isso seria feito desde os seus discursos, tanto na época da candidatura, né, quanto na época de assumir a presidência. Destaco muito o discurso emocionado e que causou um alvoroço da primeira-dama em Libras, né? Então, o discurso no dia de posse, existe esse discurso de fato, muito simbólico, um discurso feito em Libras, mas um dia depois, a secretaria que, inclusive, determinou, né, assim, trouxe a normativa sobre a importância de ter intérprete de Libras para alunos surdos, ela foi extinta. Então, o ato simbólico do discurso em Libras, ele é desmontado junto com a secretaria um dia depois. Então, meu artigo, ele faz essa análise, eu só dou um lampejo para o outro ministério, né, o outro ministro, o Weintraub, porque ainda estava muito antes do Weintraub, assim, eu só dou o inicinho do governo, só dou um corte. Depois tem mais coisa, mas não tem no artigo. Se a Monique fizer um livro 2, a gente já pode ir pôr, e se me chamar de repente, né, a gente pode pôr aí mais um recorte do Weintraub para frente, que tem mais coisas, né, assim. Mas o artigo, ele vai visitar isso e ele só mostra que, na verdade, não era surpresa para ninguém, que nos discursos e nas entrevistas ele já colocava isso, que seria uma educação para poucos, né? E aí é confirmado com algumas ações que em menos de um mês já aconteceram várias, mas no segundo dia do governo já tinha uma das mais simbólicas, que foi a dissolução da SECAD, que é essa secretaria. Só para finalizar minha fala aqui, eu estou vendo os links do download gratuito. Eu também, como um bom marqueteiro, vou colocar também o link, Monique, do livro para venda, o livro impresso que está em pré-venda, porque nem só de link gratuito, né? Veremos, de repente, vocês querem comprar o impresso, ele já está em pré-venda, está aí. Então, link para venda impressa. Inclusive, na Amazon também na Amazon está disponível o link não gratuito, mas a compra do livro impresso. Porque inicialmente, né, até fazendo um adendo aqui do Rafael, que é o nosso marqueteiro, o livro ia ser só um e-book, teríamos só a versão e-book. Só que tanto nós, autores, como, no geral, nós gostamos de ter o livrinho. Inclusive, eu sou a única autora com o livro em mãos nesse momento, para fazer inveja em todos eles. Está aqui uma caixa com os livros, viu, Guilherme? Já está a caminho. E aí, a gente gosta de sentir o cheirinho do livro, a gente gosta disso. Então, de ter ele na estante, ainda mais em tempos de pandemia, que a gente tem que ter um cenário bonito, mas tem que ler também, tá, gente? Então, bom, o Rafa, o seu artigo, inclusive, já entrou para a bibliografia de uma disciplina que eu faço, que discute as políticas educacionais, trazendo um pouco essa trajetória. E aí, eu ressalto como outro tipo de marketing, né, Rafa, a importância desse livro, porque se a gente vem aí, desde o ano passado, tendo um declínio dessas políticas, se faz ainda mais importante a gente botar essas discussões em pauta. Num espaço como esse do Congresso, mas dentro das nossas salas de aula, na nossa vida, trazer essas discussões, porque as políticas públicas, elas trazem, elas nos garantem muita coisa, mas a gente também tem que segurar a formação de professores. Eu tenho aqui muitos professores, coordenadores de curso, a gente tem que trazer isso para a nossa pauta. A educação básica tem que trazer essa discussão, porque a gente está vendo esse movimento mesmo, e aí, quando a gente discute a diversidade na educação, como eu disse, não é à toa que o nome é esse, é muito diverso. E aí eu tenho até aqui um autor, que é o Felipe Drummond, que tem até 2 artigos, né? Um em parceria com uma aluna,
que traz um pouco a perspectiva mais do autismo, né, Felipe? Você pode me corrigir se eu estiver errada. E um outro também é muito legal, que vem falando aí do material didático do MST. Então, Felipe, passo aí um pouco a bola para você falar. Obrigado, Monique. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse lançamento, vendo, como disse o Rafael, né, pessoas tão importantes aqui na nossa tela, ainda que à distância, todo mundo aqui prestigiando esse momento, e eu tenho um problema com o Meet em que meu computador não foi com a cara dele, então uma hora é o áudio que não abre, uma hora é a câmera, e de vez em quando ele duplica os quadradinhos, uma hora que está a Gisele com o coraçãozinho, a rosto em cima, e nesse exato momento a pressão está maior em cima de mim, que eu tenho 2 professores américos me olhando, sabe? Um aqui estático e um em movimento, então um já está me analisando assim e ficou pensativo, e o outro continuou o processo de análise, então caso eu gagueje e falhe em algum momento, é preciso me dar um desconto, por favor. Tá? Os nossos trabalhos que foram encaminhados para este livro, que é uma obra maravilhosa e muito necessária sobre diversidade, contempla as relações entre família e escola do ponto de vista das deficiências, e engloba o autismo, engloba síndrome de Down, englobam várias deficiências, mas sem entrar em detalhe em algumas delas, até porque a ambiguidade do título, ela é um pouco proposital, e a gente estava até um pouco receoso a respeito disso, porque a nomenclatura muda direto, né? Então o MEC coloca a nomenclatura uma hora, a CKD colocava outra, e como o Rafael bem colocou, ela foi extinta, então a gente ficou um pouco sem norte, e aí atualmente a nomenclatura politicamente correta é pessoa com deficiência, né? Então não se porta mais uma deficiência, não se tem mais necessidade educacional especial, pois todos nós temos necessidades educacionais especiais, necessidades além de educacionais também especiais. E daí a gente trata uma relação, e esse trabalho é fruto de um TCC sobre minha orientação com essa acadêmica de pedagogia de Toffoli. Foi um trabalho realizado com primazia por parte dela, altamente comprometida, e sempre fazendo leituras muito avançadas, a partir de uma realidade que ela vivenciou em um estágio, e depois, em função deste alto nível de comprometimento, ela foi contratada pela instituição, né, pela escola particular de educação básica da cidade, e ela vivenciou uma situação que comoveu muito, que era a negativa da família em relação à deficiência do filho. E isso comoveu muito ela, porque ela queria proporcionar um ambiente lúdico e de aprendizado mais significativo por meio de estratégias específicas para algum tipo de deficiência que ele aparentava ter, e a família não aceitava. Não, meu filho é normal, e não tem nada disso, não tem laudo, não sei o que. Ela, não, a gente está evidenciando uma coisa assim, uma coisa assada, porque nós na escola, nós pedagogos, não somos emissores de laudo, muito pelo contrário, nós fazemos parte de uma equipe multidisciplinar composta de psiquiatras, psicólogos, neuropediatras, assistente social, né, então a direção da escola, a supervisão, mas a professora em sala de aula, o educador em sala de aula, é um dos primeiros a evidenciar algum tipo de possível identificação com uma deficiência, e estava muito nítido nesse claro, e a família não aceitava. Então ela foi procurar na literatura algo em relação a isso, porque ela não acreditava que aquilo existia, a negação da família em relação à deficiência. E o intervalo gasto entre essa aceitação, assimilação e partir para a ação pode ocasionar perdas do ponto de vista cognitivo e psicossocial muito graves, né? Então, essa identificação precoce é fundamental. E nós encontramos na literatura uma vasta produção nesse sentido, que é uma deficiência aceitar também a deficiência. Então, este artigo vem trazer um pouco disso, né? E um outro artigo, com a minha autoria apenas, trata sobre a organização dos materiais didáticos formativos do MST, que foi uma pesquisa que eu fiz na iniciação científica, na graduação ainda, né, e a respeito da organização, da capacidade organizativa de material didático que o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra possui. Ele é o movimento social rural mais bem organizado do mundo, com maior amplitude de alcance em território nacional, em proporção quantitativa e percentual também. E quando nós fomos analisar uma cartilha sobre agrotóxicos, qual era a visão que o MST possuía de uma possível alternativa paliativa, nós encontramos dezenas de milhares de material didático escaneado,
colocado numa biblioteca, organizados por índice catalográfico, por autor, por sujeito, por obra, por data, por tipo, em mais de 18 descritores diferenciados, né? Eu vou até colocar aqui o endereço da biblioteca virtual do MST para vocês conferirem o quão organizada ela é, o quão bem feita ela é, o impacto que ela possui também para a academia como um todo, como referencial bibliográfico, como referencial documental. E a gente tem aqui um evento de grandiosíssima magnitude, que está sendo esse Congresso Internacional, extremamente bem organizado. Faço ideia ao trabalho que está dando a organizar esse livro, esse guia, com todos os links, todas as salas, todos os palestrantes e tudo. Imaginem isso multiplicado por dezenas de milhares de vezes, realizado por um movimento social que é taxado de invasor de terra, destruidor de propriedade privada e de criador de bandidinhos nas escolas do campo. Né? Então, a gente veio, por meio desta análise científica, metodologicamente adequada, desmistificar essa visão preconceituosa que existe acerca do MST enquanto propagador de políticas alternativas ao capitalismo altamente destrutivo e não sustentável. E aí nós trouxemos uma abordagem mais do ponto de vista da área da educação. Quais materiais da educação o MST se propõe, e aí ele tem uma perspectiva formativa dupla. Ele forma tanto o formador, tanto o professor, quanto ele forma também o estudante, o educando. Então a gente tem uma escola, no primeiro momento, que é uma escola rural, que não atende aos anseios da população rural, da população do campo. Essa nomenclatura é mudada, é transformada com muita luta, com muito custo. A gente traz a Caldarte, que é uma excelente pesquisadora nessa área, para certificar essa mudança de nomenclatura, que não se trata apenas de uma mudança de nome, mas sim de uma mudança totalmente ressignificada de sentido. E quando vira educação do campo, a escola do campo, a escola rural, proposta pelos governos municipais, estaduais e federais, não atendem a estas expectativas inerentes ao homem do campo, ao sujeito do campo, à mulher do campo, à transexual do campo, a LGBT, a tudo mais, que também existe essa temática dentro do MST, muito bem trabalhada. Então, é uma infinidade de materiais, e o MST preocupou em criar um material próprio, com a identidade própria, uma cultura própria, que ao mesmo tempo atendesse aos pressupostos legais, respeitasse a LDB, respeitasse as DCNs de cada curso, porque ele trabalha com pedagogia, biologia, química, física, matemática, e isso tem um impacto tão grande que chegou nos rumos das universidades, e hoje nós temos os cursos de formação de educadores do campo em nível de graduação, né, que são os cursos de os licenas, os lecampos, na UFMG, na UFV, na Universidade do Amazonas também tem, né, na Grande São Paulo, que é um movimento de resistência dentro de um âmbito de produção do conhecimento científico consolidado, e a gente vem tentando entrar por essas miudezas, esmiuçar esse processo autoritário de constituição do conhecimento. Daí eu reforço mais uma vez a necessidade, a importância da divulgação, da publicação deste material, desta obra coletiva, brilhantemente organizada pela professora Monique, né, e que vai com certeza impactar na desconstrução do senso comum que existe acerca de vários tipos de diversidades taxadas como minorias, e apesar desse nome de minorias, quantitativamente nós somos a maior parte, então a gente também tem que ter voz, também tem que ser ouvido, também tem que participar dos ciclos acadêmicos de produção de conhecimento, respeitando a metodologia científica, respeitando a paridade, respeitando a avaliação dos pares, com uma abordagem crítica do ponto de vista construtivo, mas também garantindo o nosso espaço de luta, nosso espaço de fala, e mostrando para a sociedade que a escola do MST, ela forma não para a invasão de terra, ela forma para uma consciência da ocupação de um espaço garantido por uma lei que está em construção, garantido por um instrumento da Constituição, e que está emperrado no Congresso Nacional por interesses políticos dos mais diversos, nós sabemos muito bem, né? Então, essa é um pouco da minha fala sobre os dois artigos. Desculpa se eu me alonguei muito, mas como são dois, eu posso falar um pouquinho mais, né? Então, deixei aqui o link do MST e está na página da biblioteca. Ela costuma sair do ar justamente pelas atualizações que são constantes. Eles têm um jornal com publicação diária. Então, toda vez que esse jornal é publicado, eles são atualizados no site. E por ser um site com muitos acessos, a biblioteca acaba saindo um pouco do ar por causa disso, mas não desistam de ficar acessando, porque quando vocês encontrarem, tiverem acesso, vocês vão ver que até na perspectiva de competição,
o MST dá uma aula para nós, pois eles têm concursos literários, concursos de mostras fotográficas, concursos de caricaturas, de desenhos, de pinturas, sem essa pegada de ter uma dicotomia, por um lado o ganhador, por outro lado o perdedor. Esse dualismo competitivo não existe na prática pedagógica educativa do MST, nem mesmo em momentos de competição. Então, é um banho de inclusão, de diversidade, de respeito e de cultura para todos nós, né? Nos banhemos nessas águas nas próximas obras que virão pela frente. Obrigado, Monique, e obrigado a todos pelo ouvido. Gente, tá vendo? Eu fico mais orgulhosa ainda do livro quando os autores falam. Nada melhor para vender o próprio livro do que os autores trazerem essas discussões importantíssimas. E essa questão, né, Felipe, da educação do campo, nós no Brasil, a gente tem esse movimento já bastante político. Eu, na minha graduação, também fiz iniciação científica, trabalhando a educação do campo. A gente tem escolas aqui que são modelos, inclusive internacionalmente, e nós conhecemos muito pouco. Eu tenho, por exemplo, eu estou no Espírito Santo, a gente tem aqui as escolas Família Agrícola, que são escolas fortíssimas, que também vêm nesse movimento de educação do campo, e é importante a gente diferenciar quando a gente fala educação no campo e do campo, que é um pouco o que o Felipe disse, porque e o Américo é o mestre de trazer um pouco essa questão da linguagem. No campo, eu faço a educação da cidade no campo. A educação do campo, ela nasce no bojo da realidade aí desses alunos. E para quem é da área da educação, sabe a importância do contexto do aluno para a aprendizagem dele, né? E até para que ele possa se empoderar. Eu queria fazer um convite especial aqui para falar para o Guilherme e para a Dayana, que a Tânia, que é a professora que orientou os dois, não está presente, mas são dois alunos do direito, então mostra aí a diversidade ainda maior desse livro, dois alunos do direito que fizeram um artigo muito legal, e aí eu queria convidar os dois para dar uma palavrinha aqui. Vocês estão aí, o Guilherme, inclusive, estava aqui me ajudando no chat. Cadê vocês? Não pode ficar com vergonha, hein? Cadê Guilherme de Almeida Leite? Eles têm um artigo muito... Oi, Monique. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem e você? Tudo também. Boa tarde a todos. Gostaria de começar minha fala primeiro, só dando os parabéns ao Congresso, principalmente ao professor Patrick, que não mediu esforços desde o princípio para dar o melhor de si, o possível e o impossível, e esse Congresso está sendo um sucesso e merece o destaque o professor Patrick. A você, Monique, mais uma vez, a pessoa que eu conheci há pouco tempo, sou extremamente grato por ter dado essa oportunidade a gente, por ter chamado a gente para escrever esse artigo, de compor esse livro, que muito importante e necessário, principalmente nos dias atuais. O artigo que eu escrevi junto com a professora Tânia e com a Dayana é sobre o racismo estrutural enquanto barreira para a implementação da Lei 10.639/03, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana nas escolas brasileiras de educação básica. Porque a gente sabe que mesmo com essa implementação da lei que aconteceu de fato em 2003, no primeiro ano de mandato do presidente Lula, mesmo ela foi implementada, só que ela não conseguiu ser aplicada de fato por alguns motivos. A gente fez uma análise bibliográfica de vários autores acerca da temática e a gente foi tentando, passo a passo, observar que o principal motivo para isso não acontecer é o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, que é aquele racismo que é o pior de todos, o mais maligno e o mais difícil de se combater, porque é um tipo de racismo que que passa imperceptível, que está enraizado na sociedade brasileira, em todos os seus níveis, seja políticos, sociológicos, culturais, e isso, em muitos casos, dificulta ainda mais a implementação dessa lei no Brasil. Peço desculpas, estou um pouco nervoso, não estava esperando falar nesse momento. Obrigado, Monique,
por essa oportunidade mais uma vez. Se a Dayana quiser complementar alguma fala nesse momento, fique à vontade. Dayana, você está aí? Olá, está sem microfone? Não tem problema. Ô, Guilherme, você não tem que agradecer nada, assim, é um prazer nosso receber trabalhos tão bons de alunos nossos, da instituição, e eu não podia deixar de dar a fala aqui para vocês, nesse momento, porque não é porque nós somos professores que nós temos prioridade aí, vocês também fazem pesquisa, né? E isso foi algo que a gente trouxe na nossa última discussão, e eu volto a trazer, da importância da pesquisa, é algo que a gente tem que discutir também, esse congresso está trazendo, por que é tão importante fazer pesquisa, em todos os níveis da educação, inclusive, né? Então, assim, a gente tem um artigo muito legal desses meninos, de outras alunas da pedagogia também no livro, então, são 3 artigos que contam com participação de alunos da Docton, 2 da área da pedagogia e esse do direito. Então, para a gente é muito importante, a educação básica também tem que vir aí fazendo pesquisa, porque a gente entende que é um movimento político também nosso, para a gente discutir essas temáticas. Bom, eu estou cumprindo o horário aqui, Patrick, que a gente tem essa fala de 40 minutos, mais ou menos, e aí eu abro também para comentários, né, porque a gente quer ouvir vocês, ouvir o que vocês gostaram, o que vocês acham que pode complementar. E aí eu até queria lançar, porque em geral as pessoas às vezes ficam com vergonha de falar, o Rafa disse assim, o meu artigo pegou um timing ali, né? Se a gente fosse organizar um livro hoje de diversidade, de educação, que temáticas que nós poderíamos trazer? Né? Que temáticas nós deveríamos abordar, porque essa discussão está aí, na pauta, a gente teve muitos movimentos em relação a isso nos últimos meses, então eu também deixo um pouco essa reflexão, se alguém tiver perguntas, nós estamos aqui à vontade, ou comentários, críticas, elogios, enfim, estão à vontade, pode ser tanto por inscrição, mas como nós não somos tantos, vocês podem abrir o microfone. Senão eu vou começar a convocar, hein? Exato, olha, a editora já está falando, essa reflexão já pode trazer para o volume 2. Eu vou começar convocando, então, Américo. Eu queria te ouvir, Américo. Mas de forma prazerosa a gente se encontra aqui para esse lançamento, e é interessante, né, porque eu acho que a literatura, ela vem do desassossego e do encantamento, né, e todos vocês trazem isso, trazem a palavra certa do desassossego perante a vida e do encantamento, da possibilidade da literatura nos transportar para uma vida melhor, para um novo conhecimento, uma formação humanista com mais afeto, né? Com mais amor, né? Por isso a questão da loucura, né? Então, se a gente falava anteriormente, né? Se na razão tem um pouquinho de loucura, no amor tem muito mais. Então, quero, assim, parabenizar por esse excelente trabalho, e acho que uma sugestão para o próximo tema, eu acho que é ouvir um pouco a palavra da terra, sabe? Dos seres da terra, das comunidades, dos quilombolas, dos indígenas, da natureza. Eu acho que a gente está precisando, nesse momento pandêmico, né? Então, que a pandemia nos colocou num devido lugar, eu acho que a gente deve trazer essa palavra, ouvir mais a tradução e a sabedoria do nosso povo. Então, quero parabenizar a Monique, dar um grande abraço em todos vocês por esse encantamento e nunca perderem o desassossego diante da vida. É ela que nos move. Muito obrigado. Ô, Américo, sempre bom te ouvir. E o Ícaro, né? O Ícaro é um dos autores do livro.
ele traz mais a perspectiva do projeto integrador, trabalhando as metodologias ativas para trabalhar os direitos humanos, mas a área de especialidade do Ícaro é até a questão quilombola, né, que eu acho que é algo realmente que a gente tem que trazer aí para discussão, a educação indígena também, a gente tem um leque muito grande ainda para ampliar, né, com 10 capítulos a gente não dá conta de tanta temática. E aí, Américo, eu também sou das frases, não com tanta competência como você, mas eu queria trazer uma coisa que até foi para o fechamento do capítulo do Rafa, quando ele estava finalizando, e aí ele falou assim, Monique, está muito pesado, né, porque ele vem com uma crítica muito grande, e aí eu falei assim, Rafa, tem uma frase do Paulo Freire que eu acho que a gente pode utilizar, que ele encerra o capítulo com essa frase, que é, os danos são grandes, mas não irreversíveis. É preciso ter esperança, do verbo esperançar. Então, se a gente sair, né, desse comodismo, se a gente não só ficar na espera, mas a gente ter a ideia dos dias melhores, se mover nesse sentido, as coisas melhoram. Alguém querendo fazer algum comentário, alguma pergunta? A Dorcas, se quiser falar. Eu gostaria de parabenizar, óbvio, né? Acompanhei o primeiro lançamento dessa equipe maravilhosa. Esse pessoal, esse time aí realmente é forte, né? Tive o privilégio de acompanhar o primeiro momento e agora estou aqui acompanhando esse segundo momento da apresentação de vocês, que fizeram, sim, abordagens fundamentais. Todos os docentes que estão da educação básica, o ensino superior, precisam ter uma dimensão mais ampliada sobre os saberes, a condução de suas práticas, as intensidades, as tensões, as possibilidades que cada um, como ser humano, tem, e também no coletivo, né? A gente entende que a educação ela é muito complexa, isso já é recorrente, essa fala já é comum, contudo, a gente não pode perder algo que é essencial, que é a identidade, né? O que nós queremos, para onde nós vamos e de que forma nós pretendemos agir. Obviamente, perfeitos nós não somos, né? Mas eu acredito, Monique e os demais colegas aí, que fazem parte dessa obra tão especial, que é preciso compreender, sim, o lugar de cada um e dar possibilidades. Eu parabenizo demais, mas demais eu não me canso de parabenizar a equipe que está à frente dessa obra, a equipe também que está à frente desse congresso, ao diretor da nossa instituição, o professor Alex, está até aí hoje, né, participando também, valeu, viu, professor Alex? Que sempre é um enorme incentivador exatamente dessas discussões educacionais, né? Como é bom poder ouvir isso. Eu só gostaria de destacar um pouquinho, professora Monique e aos demais, eu estou falando um pouco devagar, gente, que eu acabei de sair de licença e estou assim ainda fazendo um esforcinho a mais aqui. Mas eu gostaria de verificar com vocês a possibilidade de a gente refletir um pouco sobre as questões da religiosidade, né? Como anda esse ambiente, essa discussão no interior das escolas, no contexto contemporâneo? Como é que se está? Está meio parado? Está parado por quê, né? Não só do aspecto muito recente desse último ano, não, dos últimos anos, né? Por que não se discute isso? Será que isso realmente é importante, é relevante? O que isso traz para dentro do contexto das discussões educacionais, ok? Então, era essa minha pequena ponderação. Obrigada aí. Parabéns mais uma vez para todo mundo. Ô, Dorcas, que temática legal, hein? E dentro da educação a gente pode trazer... Ô, Valdeci, desliga só o seu áudio. Obrigada. E aí eu depois abro se você quiser falar. Dentro da educação a gente trazer até as discussões do currículo oculto, né? O currículo oculto dá para a gente trazer muita discussão sobre essas subjetividades, entre elas a religiosidade, de como isso é trabalhado quando a gente fala que a gente é um Estado laico, mas a gente tem um crucifixo pendurado, a gente reza uma oração antes da aula começar, e de como que isso perpassa os valores que são trabalhados dentro da escola, né? Isso é algo muito importante, acho que é realmente, aí, ó, já pensando no volume 2, Dorcas, da gente trabalhar
tem discussões muito bacanas, eu acho que o currículo oculto, ele traz uma possibilidade muito grande aí de trabalhar essas subjetividades. O Felipe abriu o áudio, não sei se ele queria falar alguma coisa. Porque a gente tem um comentário aqui no chat da Lara, que não é da área, está apaixonada pelos temas, e aí a gente vê realmente a importância que nós, educadores também, por discutir isso durante muitos anos na formação, na graduação, especialização, e tudo, fica um tema um pouco rotineiro para nós, mas o quanto é importante publicizar isso, porque pessoas que não são da área têm um contato com esse conceito e toma, assim, um novo significado e tal. E quando você falou currículo oculto, o Patrick fez uma cara assim, que eu falei assim, ué, currículo oculto de religião, o que é isso? Será que é religião de ocultismo na escola? A escola tem ocultismo? Tem que explicar um pouco. Aí a gente tem que explicar esses conceitos e tudo. O currículo oculto é aquele que não está no papel, sabe, Patrick? Tem o currículo preconizado na LDB, tem nas legislações e tudo, mas tem a operacionalização prática do currículo, as sobrepujâncias dos currículos que os diretores querem perpetrar de forma autoritária, e a gente chama de oculto, que infelizmente em alguns momentos ele nem está sendo oculto não, sabe, ele está desvelado, jogado na cara da gente, sabe. Então a gente acaba discutindo isso. Em alguns momentos o currículo oculto também é positivo, porque tem muitas coisas que a escola se organiza, e a Gisele pode dar um exemplo muito bom disso, a respeito do dia dos pais, do dia das mães e da árvore genealógica. Quem não é da área da educação, quem não atuou com a escola de educação básica que está presente aqui hoje, passou pela escola em algum momento e participou de alguma atividade onde deu um presentinho para o pai, lembrancinha para a mãe, e vamos montar a árvore genealógica da família, vamos montar a árvore genealógica, aí vem as bolinhas para colocar as fotos. A gente achava aquilo uma coisa muito legal, mas explica isso agora para eles, Gisele, para o Patrick não sabe, entender que não é mais ocultismo, é mais uma coisa velada, e para o pessoal também que está na educação, qual que é a importância que a gente tem de não perpetuar essas práticas defasadas de comemoração de dias específicos, e a importância, ainda mais você, juntamente com o Rafael, do ponto de vista da adoção, da desconstrução dessa árvore genealógica. Né, uma questão que você aborda um pouco no seu trabalho e que você tem um domínio muito grande. Eu acho que seria uma contribuição legal para a gente aqui. Pois é, o currículo oculto, ele emerge da escola, né? Ele vem para a gente, ele aparece na nossa cara. E aí o Felipe citou, gente, essa questão, porque essa semana nós demos aulas juntos de metodologia do ensino de História, Geografia e Ciências para a turma do 5º e do 6º período. Foi uma noite maravilhosa, nós dois juntos em sala com a turma, e aí a gente apresentava a proposta de trabalho do semestre, e uma das coisas que eu trouxe até para provocar o engajamento dos alunos é essa reflexão a respeito de uma atividade como a árvore genealógica, né? E aí, por exemplo, os meus filhos, como que eles vão fazer a árvore genealógica deles, que vem de uma genealogia biológica? E aí a gente começa a se perguntar, né, se esses modelos que vêm ao longo de tantos anos sendo praticados na escola, eles ainda se aplicam. E o que fazer diferente, né? E aí a árvore genealógica, por exemplo, a árvore da família dos meus filhos, eles têm o núcleo familiar que nós vivemos e os irmãos deles que foram adotados por outras famílias. Então é uma configuração completamente diferente. E aí a gente começa a perceber como que é preciso cada vez mais conhecer o lugar que nós estamos trabalhando, as pessoas com quem nós estamos trabalhando, para construir as estratégias de ensino e aprendizagem de trabalho, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente discutiu essa semana e que a gente pretende trabalhar aí com o curso de pedagogia. É muito engraçado vocês trazerem isso da árvore genealógica, né? Porque está tão enraizado na gente esse modelo muito tradicional de família. Quando eu estive em São Tomé e Príncipe, na África, eu fiz um trabalho, eu trabalhava com as crianças, e aí vamos fazer uma árvore genealógica, a minha pura inocência de quem tinha acabado de formar. Na hora que eu olhei a árvore genealógica, só tinha mulheres, não tinham homens. Porque na hora que você chega a essa questão do contexto de onde que você está, né? Os pais não são figuras presentes. Então, lá em São Tomé, eles brincam que é STP, que é somos todos primos, porque as relações não são monogâmicas. Então,
esse aqui é primo desse, que é primo desse, que é irmão desse, e a presença é sempre feminina, da avó, da tia, da mãe. O pai não é uma figura presente, então ela não aparecia. E na hora que eu olhei aquilo, eu fiz assim, opa, o erro está aqui comigo, né? Então, assim, como que a gente vai transmitindo valores? A questão do currículo oculto é essa transmissão de valores, e que as pessoas não têm ideia de como é forte, os alunos se vestem como as professoras, porque vem esse modelo. Então, é um pouco essa questão do currículo oculto. Boa sacada aí, Felipe. Acho que eu esqueço, gente. Desculpa. Tem mais alguém querendo fazer algum comentário? Estão à só quero vontade. comentar uma coisinha rapidinho. Porque eu vou ter que sair aí. Meu filho está precisando de um suporte. Mas é coisa rápida. Eu queria falar também de mais uma sacada da construção do livro, porque eu não sou da academia, assim, né? Eu não sou um professor universitário, fui mestrado depois de um tempo, foi um lugar que comecei a ficar assim demais, mas eu acho que é porque eu fui mestrado em administração e deveria ter ido para pedagogia, enfim. Mas eu sou gestor educacional, estou nesse trabalho, e quando a Monique me faz o convite também, eu até assusto, porque não é comum, mas, ao mesmo tempo, depois eu entendo a construção que a Monique faz, e mais do que nunca, assim, já falei isso várias vezes assim, para ela, o quanto que é interessante a forma que ela organizou o livro nesse sentido. Ele é um livro que a leitura dele não é só para a academia, ele não é só construído para acadêmicos, e é isso que é legal, assim, que o conhecimento democratiza mesmo, assim, sabe? Então, quando a gente tem antes de sair a versão própria do e-book pago, estava lá o link gratuito, assim, e aí teve esse momento, e aí é uma leitura de todos os artigos em geral. Claro que tem coisas que a gente vai precisar de um conceito, mas em geral você vê que o entendimento é para todo mundo, é uma linguagem que chega em todo mundo. E isso vale destacar no livro, assim, que ele tá para a academia, mas ele também tá para outras pessoas que não estão na academia, que devem entender sobre isso, assim, sabe? Ele tá também para professora que formou há muito tempo e está ali no fundamental dando aula, pode ler e dali sair com grandes sacadas, assim, e ela não está necessariamente mais dentro do ambiente acadêmico. Isso é interessante, é interessante a construção do livro desse jeito. Parece até meio leonino falar assim, do livro que eu faço parte, ficar exaltando ele, né? Olha como é interessante. Mas é porque é interessante mesmo, assim, sabe? Com essa construção que ela faz, que eu acho que isso tem que se tornar cada vez mais comum, né? Me surpreende o fato de eu não ser da academia e estar na escrita, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo o livro pronto, e aí também um destaque até para o prefácio, que é incrível, assim, quando a gente vê o livro pronto, você fala assim, opa, mas ele não é só construído porque ele também não está na academia, ele também é para as pessoas que não estão, ele é para todo mundo, assim. Ele é, de fato, um livro de entrega de informação, de conhecimento e acessibilidade. Por fim, antes de eu sair, porque infelizmente eu vou ter que sair mesmo, eu quero só destacar essa coisa da adoção, que porque aí vem o lado do pai mesmo falando assim. Eu vivenciei muitas coisas, inclusive dentro da minha própria instituição, né? Então eu tenho uma instituição, meu filho foi estudar na minha escola e lá eu só fui perceber algumas coisas pós a entrada dele. E aí, olha que engraçado, o livro da Gisele, o artigo da Gisele, por exemplo, quando vem com essa abordagem, que aí eu já postulo para ler claramente, assim, já repassei, ele ajuda a gente a desmistificar essa série de questões. Eu passei por trabalho de tira e foto, né? A Monique sabe dessa história, de tira e foto, tinha que levar uma foto para a escola desde quando estava na barriga. E aí ele chegou meio desesperado em casa e falou assim, olha, a gente tem um negócio. Ele falou assim, a gente está com um probleminha para resolver. Eu falei, qual o problema? Ele falou assim, trabalho da escola, vai ter que mandar uma foto desde quando estava na barriga. Eu falei, e vai ter que narrar
o nascimento também, se é normal ou cesárea. Eu falei, meu Deus, e aí, né, como é que a gente vai narrar esse nascimento, se é normal ou se é cesárea? Ele falou assim, e também tem que contar o dia do parto. Eu falei, meu Jesus, assim, agora que... Falei, sentei com ele, falei assim, então, vamos embora. A gente tem duas opções, ou inventar, ou a gente vai criar, ou a gente conta o nosso nascimento. E assim, a gente fez dois, assim, a gente inventou uma história da gestação. Então a gente tem uma foto minha com blusão e ele encolhidinho dentro, eu segurando o barrigão, que era para ter essa foto. Então a gente tem também eu gravidão dele, assim, né? Então eu segurando ele dentro disso, que aí é interessante que as escolas, quando isso chegou na escola, porque quando eu recebi, eu poderia, enquanto pai, ter falado, né? Mas eu falei, não, deixa eu mandar. E aí vamos ver. E daí para frente ficou visível, assim, que a gente, enquanto instituição de ensino, teria que mudar esse tipo de ação, né? E aí a gente criou na nossa cabeça como foi a gestação, como foi a caminhada toda até aqui. E aí no texto dele ele até fala que nasceu 2 vezes, né? Ele nasceu na data de nascimento dele lá, que é 2 de março, mas ele também nasceu depois de novo, quando ele nasce enquanto meu filho, assim. E aí é legal, porque depois disso, todos os anos a gente tem isso na escola, assim, que é essa coisa, assim. Quando vai fazer esse trabalho, se a gente tem alunos adotivos ou não nesse sentido, já é comum. Não existe o dia dos pais, é dia da família, mas a gente ressalta, né? O pai... a gente fala, na verdade, sobre a figura paterna, sobre a figura materna, como que ela funciona. Então, assim, essas abordagens e pensar em diversidade de educação nesse sentido, de forma geral, é muito importante, né? É muito importante. Por quê? Enquanto e aí, assim, não é frase pronta, não, mas é isso, assim. Enquanto não estiver fazendo parte, enquanto não estiver dentro daquilo, não está sendo feita educação. Né? A gente sabe, assim, é mais do que passar conteúdo, a gente sabe disso, essa discussão a gente não precisa entrar, é sobre fazer parte, né? Então, enquanto não fizer parte, a gente não está fazendo educação. Por isso que é tão importante obras como essa, assim, e essa que vai passar de todos os lugares. Você lê um livro sobre a questão do corpo, ou um artigo sobre o corpo, você passa um tiquinho, tem uma questão ligada ao racismo, você passa um tiquinho, tem da adoção, então, assim, não sei como ainda não virou best-seller, para falar, estou falando para chegar nesse ponto. Gente, o Rafael é o melhor marqueteiro que existe, tá? Se precisarem, ele é da área da educação, mas ele é um bom marqueteiro. E eu vou... O ranking da Times que nos aguarde. Eu também estou indo para o encerramento por causa da hora. O Patrick até pediu desculpa, que ele teve que sair para abrir outra sala. E aí, eu queria só uma passagem rápida, assim, a gente tem também no livro, que a gente não falou aqui hoje, uma discussão sobre gordofobia. A gente tem uma discussão sobre o trabalho do corpo na área de educação física, né? A gente tem mais um artigo falando sobre a questão da deficiência, de pessoas com deficiência. Então, é um livro bastante rico mesmo. Eu trago um artigo, que eu, até quando vou fazer essas apresentações, eu acabo nem falando do meu artigo em si, falando sobre a identidade dos professores, sobre formação de professores, um trabalho meu do doutorado, sobre professores imigrantes, né? Porque e vem discutindo um pouco como o professor ele é formado para um contexto específico, e quando eu falo de diversidade, em geral, eu falo só dos alunos, mas eu também tenho uma diversidade de professores, e eu também tenho que estar atenta a essa diversidade. Então, eu queria, para encerrar, convidar vocês para irem lá no link da Amazon, baixem, obviamente, quem quiser o livro físico, para a gente vai ser muito bacana, mas o livro está disponível gratuitamente, porque o que a gente quer é que essas temáticas cheguem ao máximo de pessoas possível. Então, está aberto. Queria agradecer muito a editora Cravo. Então, essa é uma publicação internacional, inclusive, né? A Lurdinha está aí. Agradecer, daqui a pouco tem um volume 2, né, Lurdinha? Daqui a pouco a gente começa a trabalhar nisso. Deixei aí no chat também o link da editora.
Tem livros de outras áreas publicados, filosofia, direito, um livro de mediação muito legal. Então, deem lá uma olhadinha nas obras que a editora tem. E agradeço muito a participação de vocês, a participação dos autores. Guilherme, eu que agradeço aí a sua participação no livro, a sua fala, falo muito bem, não preciso se preocupar com isso. Estou muito contente de trazer esse livro aqui nesse congresso. Muito obrigada mesmo. E até o volume 2, né, gente? E é isso. Vamos lá, então. Obrigada, gente.